Sempre gostei de caçar, desde moleque. Meu pai me ensinou a atirar, a rastrear, a respeitar a mata e os bichos. Caçava só o necessário, nunca por esporte e sempre longe das reservas protegidas. Mas teve um dia que eu entrei numa mata onde não devia ter entrado e ouvi um som que me fez largar a espingarda e sair correndo como criança assombrada. Era uma mata fechada, dessas antigas, que fica no fundo de um sítio abandonado há décadas. O lugar tinha fama ruim na região, mas eu não ligava muito para essas histórias de assombração. Tinha visto rastro de veado por lá e resolvi dar uma olhada. Era uma manhã de sábado, ensolarada, e eu estava me sentindo confiante com a espingarda nova que tinha comprado. Entrei na mata por uma trilha velha, meio coberta de mato, que parecia não ser usada há anos. As árvores eram enormes, bem antigas, e formavam uma espécie de teto verde que deixava tudo meio escuro mesmo sendo dia claro. Tinha um silêncio estranho ali dentro, como se os bichos evitassem aquele lugar. Não escutei nem passarinho cantando. Andei uns 15 minutos mata adentro quando encontrei uma clareira pequena. No meio dela tinha um tronco de árvore cortado, bem velho, que parecia ter sido usado como banco ou mesa. Cheguei perto para descansar um pouco e beber água. E foi aí que percebi que o tronco tinha marcas estranhas. Eram marcas de corda, como se alguém tivesse amarrado alguma coisa ali muitas vezes. E tinha manchas escuras na madeira que pareciam sangue antigo. Não era seiva de árvore, porque a cor e a textura eram diferentes. Era sangue mesmo, que tinha penetrado na madeira e ficado lá por anos. Comecei a ficar desconfortável e resolvi sair dali, mas aí escutei o primeiro berro. Foi um som que nunca vou esquecer. Era um grito de dor, de desespero total, que ecoou pela mata inteira, tão alto que fez meu ouvido doer e me deu uma tontura terrível. Não era grito de bicho nenhum que eu conhecia. Era grito humano, mas distorcido, como se a pessoa estivesse gritando de dentro de um buraco fundo. O berro durou uns 10 segundos e depois parou. Fiquei parado, esperando para ver se ia repetir, mas só voltou o silêncio. Achei que podia ter sido algum animal ferido ou preso, então resolvi procurar para ver se conseguia ajudar. Segui na direção de onde tinha vindo o som, adentrando ainda mais na mata. Andei mais uns 100 metros quando o berro aconteceu de novo. Dessa vez, mais perto, mais alto. E eu senti uma coisa estranha. Era como se o som tivesse saído de dentro da terra, debaixo dos meus pés. E junto com o berro, senti o chão tremendo um pouco, como se alguma coisa muito grande tivesse se mexendo lá embaixo. Foi aí que comecei a reparar nas árvores ao meu redor. Algumas delas tinham buracos estranhos nos troncos. Não eram buracos de bicho nem de doença. Eram buracos grandes, do tamanho de uma pessoa, que pareciam ter sido cavados por dentro da árvore. E quando olhei mais de perto, vi que tinha ossos dentro de alguns desses buracos. Ossos humanos, costelas, pedaços de braço, caveiras. Como se pessoas tivessem sido enfiadas dentro das árvores e deixadas lá para morrer. E o mais assustador era que alguns dos ossos ainda tinham pedaços de roupa grudados, roupa velha que tinha apodrecido junto com o corpo. O berro veio pela terceira vez, agora bem perto de mim. E dessa vez eu percebi que vinha de dentro de uma das árvores com buraco. Era como se alguma coisa ainda estivesse viva lá dentro, gritando para sair. O som era tão desesperado que me deu vontade de chorar. Era o grito de alguém que tinha sofrido muito e que ainda estava sofrendo. Saí correndo dali sem olhar para trás. Corri até sair da mata, tropecei várias vezes. Arranhei o rosto nos galhos, mas não parei. Só quando cheguei na estrada é que percebi que tinha largado a espingarda lá dentro. E não tinha coragem nenhuma de voltar para buscar. No dia seguinte, fui conversar com o seu Joaquim, um senhor idoso que morava na região há mais de 70 anos. Contei para ele o que tinha visto e ouvido, e ele ficou muito sério,
Disse que eu tinha entrado numa mata amaldiçoada, onde tinha acontecido uma coisa terrível há muitos anos. Segundo ele, uns 80 anos atrás, aquele lugar era uma fazenda grande que usava trabalho escravo, mesmo depois da abolição. O capataz da fazenda era um homem cruel, chamado Valdomiro, que gostava de torturar os trabalhadores. Quando alguém tentava fugir ou desobedecer, ele inventava castigos terríveis para servir de exemplo para os outros. O pior castigo que ele inventou foi enfiar as pessoas dentro de troncos de árvores ocas. Ele cavava buracos nas árvores mais grossas, enfiava a pessoa lá dentro e tampava o buraco, deixando só um pequeno espaço para respirar. A pessoa ficava dias ali, sem conseguir se mexer, até morrer de sede ou sufocamento. O seu Joaquim disse que o Valdomiro fez isso com dezenas de pessoas ao longo dos anos. Homens, mulheres, até crianças que eram filhas dos trabalhadores. Ele gostava de ouvir os gritos de desespero e às vezes deixava as pessoas vivas por uma semana inteira antes de tamparem completamente o buraco. Até que um dia os próprios trabalhadores se revoltaram. Pegaram o Valdomiro e fizeram com ele a mesma coisa que ele fazia com os outros. Enfiaram ele num tronco oco e deixaram lá para morrer. Só que antes de morrer, ele gritou uma maldição. Disse que ia continuar gritando para sempre e que qualquer pessoa que entrasse naquela mata com intenção ruim ia acabar do mesmo jeito que ele. Desde então, quem entra na mata escuta os berros do Valdomiro tentando sair do tronco onde ele morreu. E segundo as histórias da região, várias pessoas que entraram lá com má intenção foram encontradas mortas dentro de árvores ocas, como se tivessem sido sugadas para dentro dos troncos. O seu Joaquim me avisou para nunca mais voltar lá, principalmente se eu tivesse com raiva de alguém ou se quisesse fazer alguma maldade. Disse que o espírito do Valdomiro consegue sentir quando uma pessoa tem intenções ruins e aí ele puxa a pessoa para dentro da mata para dividir o castigo dele. Nunca mais voltei naquela mata e larguei de caçar naquela região. Mas às vezes, quando estou passando de carro pela estrada que fica perto dali, ainda consigo ouvir um berro fraco vindo de longe. Principalmente em dias de vento forte, quando o som viaja mais longe. E sempre que ouço falar de alguém que desapareceu naquela área, fico pensando se a pessoa não acabou entrando na mata no momento errado, com o pensamento errado. Porque até hoje, de vez em quando, aparece notícia no jornal local de gente encontrada morta em circunstâncias estranhas, sempre perto daquelas árvores antigas. O que mais me assombra é lembrar daquele desespero no berro. Era o som de alguém que tinha entendido que nunca mais ia sair dali, que ia ficar preso para sempre no escuro, sem conseguir se mexer, e que mesmo depois de morto, ainda estava tentando gritar alto o suficiente para alguém ouvir e vir ajudar. No meu sítio tem uma porteira velha que nunca consegui manter fechada. Não importa quantas vezes eu ponha corrente, cadeado ou até solde ela na posição, toda manhã eu acordo e ela está aberta. No início, achei que era problema mecânico ou gente passando durante a noite. Mas depois de descobrir a história daquele lugar, entendi que não era nada disso. A porteira fica na entrada de um caminho de terra que corta o pasto e vai dar numa parte mais isolada do sítio. É um caminho antigo, que já existia quando comprei a propriedade há 10 anos. Sempre achei estranho porque o caminho não leva a lugar nenhum útil. Só termina num descampado cheio de pedras. Mas como não atrapalhava em nada, deixei como estava. Nos primeiros anos morando aqui, eu fechava a porteira só por costume, para evitar que o gado entrasse naquele caminho e se perdesse. Mas toda vez que eu voltava no dia seguinte, ela estava aberta. Pensei que fosse vento forte ou defeito na fechadura. Troquei a fechadura 3 vezes, comprei correntes mais grossas, até soldei uma tranca de ferro. Nada adiantava. O que começou a me incomodar mesmo
Foi quando percebi que sempre que a porteira se abria sozinha, alguma coisa ruim acontecia no sítio. Às vezes, era uma vaca que aparecia morta no pasto. Às vezes, era uma cerca que arrebentava sem motivo. Sempre algum problema que me dava trabalho e prejuízo. Comecei a associar as duas coisas, mas ainda achava que era coincidência. Aí um dia, conversando com o seu Antônio, meu vizinho mais antigo, ele me perguntou se eu sabia da história daquele caminho. Disse que já fazia tempo que queria me contar, mas não sabia como abordar o assunto. Foi quando soube que ali tinha acontecido uma tragédia familiar há uns 40 anos atrás. Naquele tempo, o sítio pertencia a uma família, os irmãos João e Miguel. Eles tinham herdado a terra do pai e tocavam juntos a criação de gado. Só que o Miguel era ambicioso e sempre achou que merecia ficar com tudo sozinho. Ele era o mais novo, mas se considerava mais inteligente e trabalhador que o irmão. O João era um cara simples, honesto, que só queria viver em paz e sustentar a família. Tinha mulher e 2 filhos pequenos e era satisfeito com a parte dele na herança. Mas o Miguel não conseguia aceitar dividir. Ficava remoendo a raiva, inventando desculpas para brigar, criando confusão por qualquer motivo. A situação foi piorando até que um dia o Miguel apareceu com uma proposta para o irmão. Disse que tinha encontrado um comprador para a propriedade inteira e que eles podiam vender tudo e dividir o dinheiro. O João não queria vender, porque gostava de morar ali e não sabia fazer outra coisa na vida além de criar gado. Mas o Miguel insistiu tanto, inventou tantas histórias sobre problemas financeiros e dívidas, que o João acabou concordando. Marcaram de assinar os papéis numa tarde de sexta-feira, ali mesmo no sítio, para não precisar ir até a cidade. O Miguel disse que o comprador ia aparecer com um tabelião para fazer tudo certinho. No dia combinado, o João estava esperando lá no final do caminho, onde a porteira fica hoje. Era o lugar que eles tinham marcado para a reunião. Mas em vez de aparecer com o comprador, o Miguel chegou sozinho, com uma corda e 2 cabras que ele tinha contratado na cidade. Disse para o irmão que tinha mudado de ideia sobre a venda e que agora ia ficar com tudo. O João tentou argumentar, lembrar que eles eram irmãos, que podiam resolver as coisas conversando. Mas o Miguel já estava decidido. Mandou os 2 homens agarrarem o João e amarrarem ele num poste de madeira que tinha ali na época. Depois, começou a espancar o irmão com um pau. O seu Antônio disse que a surra durou horas. O Miguel parava de vez em quando, oferecia água para o João, perguntava se ele ia assinar um papel transferindo a parte dele da herança. Quando o João se recusava, a surra continuava. Os filhos do João, que eram crianças, ficaram ouvindo os gritos do pai de longe, mas tinham medo de chegar perto. No final da tarde, o João morreu. Não de uma pancada só, mas devagar, sofrendo cada golpe. E antes de morrer, ele olhou para o Miguel e falou uma coisa que deixou o assassino apavorado. Você nunca vai conseguir fechar essa passagem. Toda vez que tentar, eu vou abrir de novo e vou levar embora quem passar aqui com maldade no coração. O Miguel e os capangas enterraram o corpo ali mesmo no final do caminho e espalharam a versão de que o João tinha fugido durante a noite levando a família. Como naquela época não tinha muito controle, a história foi aceita. O Miguel ficou com o sítio inteiro e viveu bem por alguns anos. Mas a maldição do irmão começou a se cumprir. Toda vez que o Miguel tentava cercar aquele caminho ou bloquear a passagem, os mourões apodreciam da noite para o dia, a cerca arrebentava ou acontecia alguma coisa que deixava o caminho aberto de novo. E sempre que algum vizinho ou conhecido passava por ali com má intenção, aconteciam acidentes estranhos. O primeiro foi um vaqueiro que o Miguel tinha contratado para ajudar com os 2 capangas que tinham participado do assassinato. O homem passou pelo caminho numa manhã e foi encontrado morto no final da tarde, com ferimentos que pareciam de espancamento. Os outros 2 capangas morreram em circunstâncias parecidas nos meses seguintes. Depois de uns 5 anos,
O próprio Miguel foi encontrado morto no final daquele caminho, espancado até a morte, exatamente como ele tinha feito com o irmão. Só que não tinha ninguém para bater nele. Ele estava sozinho quando saiu de casa naquela manhã e sozinho quando morreu, como se alguma coisa invisível tivesse descontado nele toda a dor que ele tinha causado. Desde então, todo mundo que morou naquele sítio reportou a mesma coisa. Uma porteira que não fica fechada e mortes estranhas de pessoas que passam pelo caminho com intenções ruins. O seu Antônio disse que já tinham morrido pelo menos 8 pessoas ali ao longo dos anos. Sempre gente que ia para o sítio querendo roubar, fazer mal para alguém ou com algum plano desonesto. Depois de saber da história, comecei a prestar mais atenção na porteira e no que acontecia depois que ela se abria. E percebi um padrão. Toda vez que ela se abria sozinha durante a noite, no dia seguinte aparecia alguém no sítio que não prestava. Às vezes era ladrão tentando roubar gado, às vezes era gente querendo aplicar golpe, às vezes era desafeto tentando me prejudicar. E dessas pessoas que apareciam depois da porteira se abrir, pelo menos 3 morreram de forma estranha. Uma foi um cara que veio aqui querendo me convencer a vender o sítio por um preço ridículo, claramente tentando me enganar. Ele saiu daqui irritado, passou pelo caminho da porteira e foi encontrado morto na estrada 1 hora depois. Disseram que foi ataque cardíaco, mas ele era jovem e saudável. Outra foi uma mulher que apareceu fingindo ser da prefeitura, querendo medir a terra para uma suposta desapropriação. Descobri depois que era golpista. Ela também passou pelo caminho quando foi embora e nunca mais foi vista. O carro dela foi encontrado abandonado na estrada, mas ela sumiu sem deixar rastro. A terceira foi um sujeito que se dizia comprador de gado, mas na verdade estava marcando os bichos para roubar depois. Quando descobri a farsa e mandei ele embora, ele saiu furioso, ameaçando me processar. Passou pelo caminho da porteira gritando palavrão e no dia seguinte apareceu morto lá no final, espancado. A polícia nunca descobriu quem fez. Hoje em dia eu não tento mais fechar a porteira. Deixo ela aberta mesmo e uso como uma espécie de sistema de aviso. Quando ela está fechada de manhã, sei que posso ter um dia tranquilo. Quando está aberta, fico atento porque sei que pode aparecer problema. E sempre que vejo alguém entrando pelo caminho com cara de má intenção, eu já fico esperando notícia ruim. O estranho é que gente boa pode passar pelo caminho sem problema nenhum. Vizinhos, amigos, funcionários honestos, nunca acontece nada com eles. É como se o espírito do João conseguisse distinguir quem merece ser protegido e quem merece ser punido. Como se ele ainda estivesse ali, guardando a passagem, impedindo que gente ruim use o caminho para fazer mal. Às vezes, quando passo perto da porteira à noite, tenho a impressão de ouvir vozes baixinhas vindo do final do caminho, como se 2 pessoas estivessem conversando, mas muito longe para eu entender as palavras. E uma vez, numa noite de lua cheia, vi uma sombra de homem parado bem no meio do caminho, como se estivesse esperando alguma coisa. Não sei se o João está em paz ou se ainda está sofrendo, preso naquele lugar por causa da raiva e da injustiça. Mas sei que ele continua protegendo quem é honesto e punindo quem vem aqui com má intenção. E enquanto for assim, vou deixar a porteira aberta para ele escolher quem pode passar. Porque no final das contas, todo mundo merece ter alguém que defenda eles depois da morte. E se o João encontrou um jeito de continuar protegendo os outros da maldade que ele mesmo sofreu, então talvez valha a pena ter uma porteira que nunca fecha. Meu tio sempre foi homem de poucos amigos, mas ele gostava dos bichos. Criava cavalo há mais de 20 anos e conhecia cada um pelo nome. Por isso que foi tão estranho quando ele veio correndo até nossa casa numa manhã de domingo, todo pálido, dizendo que tinha encontrado uma coisa terrível no pasto dele. Nunca tinha visto meu tio com medo de nada, mas naquele dia ele estava tremendo igual criança.
Ele disse que tinha ido cedo verificar os cavalos e encontrou um animal que não conhecia, parado sozinho no meio do pasto. Era um cavalo grande, marrom, com uma sela pesada nas costas. O estranho é que não era sela normal. Parecia que tinha alguma coisa grudada nela, como se fosse parte do couro do animal. E o cavalo estava parado, imóvel, olhando para frente sem piscar. Fui com ele até o pasto para ver de perto. Quando chegamos lá, o cavalo ainda estava na mesma posição. Era um bicho bonito, forte, mas tinha alguma coisa muito errada. A sela estava realmente estranha. Parecia que tinha sido costurada no lombo do animal. E dava para ver que tinha sangue seco nas bordas. O cheiro que vinha de perto era horrível, como carne estragada. Meu tio decidiu tentar tirar a sela para ver o que estava acontecendo. Chegou perto devagar, falando baixo com o cavalo como sempre fazia. O bicho não se mexeu, nem virou a cabeça, nem nada. Parecia uma estátua. Quando meu tio começou a mexer nas fivelas da sela, a coisa ficou ainda mais estranha. A sela não saía. Não era só porque estava apertada ou porque o cavalo estava tenso. Era como se ela tivesse crescido junto com a pele do animal. E quando meu tio forçou um pouco mais, a gente viu que tinha alguma coisa embaixo da sela. Alguma coisa que se movia um pouco quando ele puxava. Foi aí que a gente percebeu que era um corpo. Um corpo humano que estava grudado na sela, como se tivesse sido derretido junto com o couro. Dava para ver pedaços de roupa e cabelo saindo pelas bordas, e uma mão que pendia do lado do cavalo. A pele do cara tinha se misturado com o couro da sela de um jeito que não fazia sentido nenhum. Meu tio recuou na hora e disse que a gente precisava chamar a polícia. Mas antes que conseguíssemos sair do pasto, o cavalo virou a cabeça na nossa direção. E aí a gente viu que os olhos dele não eram olhos de cavalo. Eram olhos humanos, olhos que a gente conhecia. Era o Reinaldo, o antigo dono daquelas terras. Um homem cruel que tinha maltratado cavalos e outros animais por anos. Ele tinha morrido uns 6 meses antes, num acidente estranho. Disseram que o cavalo dele tinha disparado e arrastado ele pela estrada. Encontraram o corpo todo machucado, grudado na sela pela corda que tinha se enrolado no braço dele. Só que agora ele estava ali, de alguma forma fazendo parte do próprio cavalo que tinha matado ele. O bicho olhou pra gente por alguns segundos, aí começou a andar. Não era andar normal de cavalo, era um andar estranho, como se as pernas não tivessem funcionando direito. E a cada passo, dava para ouvir um gemido baixo, que podia ser do cavalo ou do homem. Não dava para saber. Saímos correndo do pasto e fomos direto para a cidade chamar ajuda. Mas quando voltamos com a polícia e o veterinário, o cavalo tinha desaparecido. Procuramos por toda a propriedade, mas não encontramos rastro nenhum. A única coisa que achamos foram marcas de ferradura na terra, seguindo em direção ao sítio vizinho. O sítio vizinho também criava gado, e o dono era conhecido por maltratar os bichos. Deixava sem água, batia quando não obedeciam, essas coisas. No dia seguinte, soubemos que tinham encontrado o homem morto no curral, pisoteado por algum animal. O corpo estava todo machucado, com marcas de ferradura pelo peito e pela cabeça. E o estranho é que não tinha cavalo solto no curral naquela noite. Todos os animais estavam presos nos seus lugares. Mesmo assim, as marcas no corpo do homem eram claras. Ele tinha sido pisoteado por um cavalo grande, pesado, que tinha batido nele várias vezes antes dele morrer. A partir daquele dia, começaram a circular histórias sobre um cavalo fantasma que aparecia sempre que alguém maltratava animal na região. Sempre na mesma forma. Um cavalo marrom com uma sela estranha e um cavaleiro que não conseguia desmontar. As pessoas que viam falavam que dava para perceber que o cavaleiro estava sofrendo, tentando sair da sela, mas não conseguia. Meu tio mudou completamente depois daquele dia. Começou a tratar os cavalos dele com ainda mais carinho, e sempre que via alguém sendo cruel com o animal, ia lá conversar e tentar convencer a pessoa a parar. Dizia que não queria que mais ninguém passasse pelo que o Reinaldo estava passando.
porque, segundo meu tio, aquilo não era só vingança, era castigo. O Reinaldo estava condenado a viver grudado no cavalo que ele tinha maltratado em vida, sentindo na pele toda a dor que tinha causado nos bichos. E toda vez que via outro animal sendo maltratado, ele era obrigado a aparecer para defender. Nos anos seguintes, mais 3 pessoas morreram pisoteadas na região. Sempre gente que tinha fama de maltratar bichos. E sempre com as mesmas marcas de ferradura, sempre sem ter cavalo solto por perto na hora da morte. O pessoal começou a tomar cuidado, a tratar os animais melhor. Meu tio morreu no ano passado, mas antes de morrer, ele me fez prometer uma coisa. Se eu algum dia visse alguém maltratando o cavalo, tinha que intervir. Não por medo do castigo, mas por respeito aos bichos que não podem se defender. Ele disse que o Reinaldo talvez encontrasse paz quando não precisasse mais aparecer para proteger os animais. Não sei se acredito completamente nessa história, mas também não quero descobrir se é verdade. Trato bem todos os bichos que encontro, e sempre que vejo alguém sendo cruel com o animal, lembro da imagem daquele cavalo com olhos humanos. E do gemido baixo, que podia ser de dor ou de arrependimento, mas que com certeza era de sofrimento sem fim. Trabalhei durante 3 anos num sítio no interior, onde aconteciam coisas que até hoje não consigo explicar direito. O lugar era bonito, bem cuidado, e o trabalho era tranquilo. Mas tinha noites em que o vento soprava de um jeito tão estranho que parecia que ele estava vivo. E junto com esse vento, sempre vinha uma sombra correndo mais rápido que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. O sítio era grande, com pasto aberto e uma mata fechada nos fundos. O capataz, que trabalhava lá há mais tempo, seu Benedito, era um homem experiente que conhecia cada palmo daquela terra. Foi ele que me ensinou o trabalho e me avisou sobre as peculiaridades do lugar. No segundo dia de serviço, ele me levou até a beira da mata e apontou para uma trilha que sumia entre as árvores. Ele disse: "Por essa trilha aí não passa ninguém depois que escurece. Nem a pé, nem a cavalo, nem de carro. É trilha amaldiçoada." Perguntei por quê, e ele contou que toda vez que alguém entrava na mata durante a noite, aconteciam coisas estranhas. O vento começava a soprar forte, fazendo um barulho como se fosse assovio, e aí aparecia uma sombra correndo entre as árvores. Achei que era superstição, coisa de gente do interior que tem medo de tudo. Nos primeiros meses, trabalhei normal sem me preocupar com essas histórias. Mas aí chegou uma noite que eu precisei buscar um bezerro que tinha se perdido. Era lua nova, tudo escuro, e o bicho tinha entrado justamente naquela mata que o seu Benedito tinha falado. Peguei uma lanterna e entrei na trilha. No início, tudo normal. Só o barulho dos meus passos na terra e o canto dos grilos. Achei o bezerro rapidinho. Ele estava preso num cipó a uns 100 metros da entrada. Quando consegui soltar o bicho e estava voltando para a trilha principal, comecei a perceber que o vento estava mudando. Não era vento normal, que vem de uma direção e vai para outra. Era um vento que parecia circular, como se estivesse rodando em volta de mim, e fazia um barulho baixinho, quase como sussurro. Às vezes parecia que estava tentando falar alguma coisa, mas eu não conseguia entender as palavras. O bezerro ficou agitado, puxando a corda e tentando correr. Aí o vento parou de repente. Silêncio total. Nem grilo, nem coruja, nem barulho de folha se mexendo. Era como se todos os bichos da mata tivessem sentido alguma coisa perigosa e tivessem se escondido. Fiquei parado, esperando para ver o que ia acontecer. E aí eu vi a sombra. Era uma coisa correndo entre as árvores, mais rápida que qualquer animal que eu conhecia. Não era sombra de bicho, porque tinha formato de pessoa, mas se movia de um jeito que não era humano. Saltava de árvore em árvore, às vezes sumia no chão e aparecia do outro lado da mata.
e fazia um barulho horrível quando passava perto, como se fosse vento, mas vento que chorava. A coisa passou por mim várias vezes, sempre correndo em círculo, como se estivesse me cercando. Não conseguia ver direito o que era, porque se movia rápido demais, mas dava para perceber que estava machucada. Quando passava perto de mim, eu escutava um barulho de osso quebrado, como se a coisa estivesse andando com a perna deslocada ou o braço partido. O bezerro estava louco de medo, e eu também. Comecei a andar rápido em direção à saída, puxando o bicho, mas toda vez que eu tentava sair da mata, a sombra aparecia na minha frente, bloqueando o caminho. Ela não me atacou, nem chegou muito perto, mas deixou claro que eu não podia sair ainda, como se tivesse querendo me mostrar alguma coisa. Aí o vento voltou, mais forte dessa vez, e junto com o vento eu comecei a ouvir vozes. Eram gritos de dor, de desespero, como se várias pessoas estivessem sofrendo ao mesmo tempo, e latidos de cachorro. Muitos latidos, como se tivesse uma matilha inteira atacando alguma coisa. Os gritos e os latidos vinham de direções diferentes, mas sempre seguindo a sombra que corria. Entendi que a coisa queria que eu fosse atrás dela. Não sei porquê, mas senti que se eu não seguisse, ia ficar preso naquela mata até amanhecer. Então larguei o bezerro e fui atrás da sombra. Ela me levou para uma parte da mata que eu nunca tinha visto, mais fechada, com árvores enormes e cipós que tapavam quase toda a luz da lanterna. No meio dessa parte mais densa, tinha uma clareira pequena. E no centro da clareira, um tronco de árvore cortado, velho, todo coberto de musgo. Quando cheguei perto, a sombra parou de correr e ficou ali, parada ao lado do tronco. Aí eu consegui ver melhor o que era. Era a sombra de um homem, mas um homem todo deformado. Os braços e pernas estavam em posições erradas, como se tivessem sido quebrados e não tivessem sarado direito. A cabeça pendia para o lado e dava para ver que o pescoço estava machucado. E os olhos? Mesmo sendo só uma sombra, eu conseguia ver que os olhos não tinham pálpebra, como se tivessem sido arrancadas. A sombra apontou para o tronco e aí eu entendi o que ela queria me mostrar. Aquele tronco não era um tronco comum. Era um tronco que tinha sido usado para amarrar gente. Tinha marcas de corda na madeira e manchas escuras que pareciam sangue antigo. Era um lugar onde alguém tinha sofrido muito antes de morrer. O vento parou de novo e a sombra começou a se desfazer. Antes de sumir completamente, ela olhou para mim uma última vez. E mesmo sem conseguir ouvir palavras, eu entendi o que ela estava tentando dizer. Não esqueça, era isso. Não esqueça o que aconteceu aqui. Saí correndo da mata e nem lembrei do bezerro. Só queria chegar em casa e tentar esquecer o que tinha visto. No dia seguinte, procurei o seu Benedito e contei tudo. Ele ficou sério e disse que eu tinha encontrado o lugar onde o Joaquim morreu. Era um escravo que tinha fugido da fazenda há mais de 100 anos e tinha sido caçado por uma matilha de cães. Segundo a história que o seu Benedito conhecia, quando pegaram o Joaquim, amarraram ele naquele tronco e deixaram os cachorros atacarem. O homem morreu devagar, estraçalhado pelos bichos, sem ninguém para ajudar. E desde então, toda vez que alguém entra naquela mata com intenção ruim, seja para fazer mal para alguém ou para roubar, a sombra do Joaquim aparece correndo atrás. O seu Benedito disse que já tinha visto 3 homens serem pegos pela sombra. Eram caçadores que entravam na mata para matar bicho protegido ou gente que ia lá para fazer maldade. Todos foram encontrados mortos, sempre com ferimentos que pareciam de dentes de cachorro. Mas não havia cachorro nenhum na região capaz de fazer aquele tipo de ferimento. Continuei trabalhando no sítio, mas nunca mais entrei naquela mata depois que escureceu. E toda vez que o vento soprava de um jeito estranho, eu lembrava da sombra correndo entre as árvores. Às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda sinto como se alguma coisa tivesse correndo ao meu redor. Muito rápida, muito desesperada, tentando me contar uma história que ninguém quer ouvir.
Saí do sítio no ano passado, mas de vez em quando encontro o seu Benedito na cidade. Ele sempre pergunta se eu ainda sonho com o vento que anda, e eu sempre respondo que sim. Porque é verdade, tem noites que eu acordo com a sensação de que tem alguma coisa correndo no meu quintal, fazendo o mesmo barulho de osso quebrado que eu ouvi naquela mata. Como se o Joaquim ainda estivesse correndo, procurando alguém que não esqueça da história dele. Quando aceitei o trabalho de caseiro naquele sítio, pensei que ia ser moleza. O lugar era grande, bem cuidado, e o pagamento era bom. O dono morava na cidade e só ia lá de vez em quando, então eu teria bastante sossego. O que ninguém me contou é que aquele sossego ia durar pouco, e que eu ia conhecer um tipo de terror que nem imaginava que existia. O sítio ficava meio isolado, rodeado de pasto e com uma mata fechada nos fundos. A casa era confortável. O curral era grande e bem feito, e tinha tudo que eu precisava para viver tranquilo. Nos primeiros dias, me adaptei bem à rotina. Acordava cedo, cuidava dos bichos, fazia a manutenção dos equipamentos, e à noite assistia televisão ou lia alguma coisa. Vida simples, sem complicação. Mas logo na primeira semana, comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo durante a madrugada. Todo dia, por volta das 3 da manhã, eu acordava com um choro vindo do lado do curral. Era um choro alto, desesperado, como de mulher em desespero. No início pensei que fosse algum bicho ferido ou perdido. Bezerro separado da mãe faz um barulho parecido às vezes. Fui verificar algumas vezes, mas sempre que chegava perto do curral, o choro parava. Olhava os bichos e estava tudo normal. O gado dormindo ou ruminando, sem sinal de agitação. Chegava até a contar as cabeças, para ter certeza de que não estava faltando nenhum bezerro, mas estava tudo certo. Mesmo assim, toda noite era a mesma coisa. 3 da manhã, em ponto, o choro começava. Depois de uma semana sem conseguir descobrir de onde vinha aquele som, resolvi falar com o seu Antônio, que morava no sítio mais próximo. Ele conhecia a região há décadas e devia saber se tinha algum bicho da mata que fazia esse tipo de barulho. Quando contei para ele sobre o choro noturno, vi que ele ficou desconfortável. Mudou de assunto rapidamente e disse que devia ser mesmo bezerro perdido. Mas no dia seguinte, a mulher do seu Antônio apareceu na minha porta. Disse que o marido não tinha coragem de me contar, mas que ela achava que eu tinha o direito de saber onde estava morando. Foi aí que soube a história daquele lugar. Uns 20 anos atrás, aquele sítio pertencia a um casal. O homem se chamava Carlos e a mulher, Marina. Eles criavam gado e viviam bem, até que começaram os problemas. O Carlos era um homem ciumento e violento. Toda vez que via a Marina conversando com outros homens, ficava possesso. Começou a bater nela por qualquer motivo e, com o tempo, a violência foi aumentando. A Marina vivia com hematomas e cortes, mas naquela época era mais difícil para a mulher denunciar marido violento. E ela estava grávida, o que complicava ainda mais a situação. O pior aconteceu numa noite de inverno. O Carlos chegou em casa bêbado e começou a acusar a Marina de estar traindo ele. Ela estava no final da gravidez, quase para ganhar nenê. Mas isso não impediu ele de partir para cima dela. Bateu tanto que ela começou a sangrar e entrou em trabalho de parto ali mesmo, no meio da surra. A criança nasceu morta por causa dos ferimentos e a Marina também não resistiu. Ela morreu algumas horas depois, ainda tentando amamentar o bebê que já tinha nascido sem vida. O Carlos, desesperado com o que tinha feito, enterrou os dois no fundo do quintal, perto do curral. Depois, inventou uma história de que eles tinham ido viajar e nunca mais voltaram. Só que a história não ficou em segredo por muito tempo. Os vizinhos desconfiaram quando viram que o Carlos não conseguia mais olhar na direção do curral sem ficar pálido.
e começaram a circular histórias estranhas sobre choros de mulher que vinham daquele lugar durante a madrugada. O Carlos aguentou só mais alguns meses antes de vender o sítio e mudar de cidade. Desde então, todos os caseiros que moraram lá relataram a mesma coisa: o choro das 3 da manhã. Alguns conseguiam ficar mais tempo, outros iam embora na primeira semana. O Dona Luísa, esposa do seu Antônio, me disse que achava que eu merecia saber disso antes de continuar morando lá. E me avisou: se eu começasse a sentir cheiro de leite azedo durante a noite, era melhor ir embora rapidinho. Voltei para casa pensando se devia acreditar ou não naquela história. Parecia coisa de filme, sabe? Mas naquela mesma noite prestei mais atenção no choro e percebi que realmente não era choro de animal. Era choro de mulher mesmo, um choro baixinho, como se ela estivesse tentando não fazer muito barulho para não acordar alguém. E durava uns 20 minutos, sempre parando quando dava 3h20. Na noite seguinte, resolvi ir ver de perto. Quando começou o choro, peguei uma lanterna e fui devagar até o curral. O som ficava mais claro conforme eu me aproximava e dava para perceber que vinha de dentro do curral mesmo, não dos arredores. Quando cheguei na porteira, acendi a lanterna e quase caí para trás com o que vi. Tinha uma mulher sentada no meio do curral, de costas para mim. Ela usava um vestido claro, meio rasgado, e o cabelo comprido cobria o rosto. Estava numa posição estranha, como se estivesse segurando alguma coisa no colo. E chorava baixinho, balançando o corpo para frente e para trás, como mãe fazendo criança dormir. Fiquei parado uns segundos, sem conseguir me mexer. Aí ela parou de chorar e virou a cabeça na minha direção. O rosto estava todo desfigurado, inchado, com marcas roxas que pareciam hematomas antigos. E os olhos estavam brancos, sem pupila. Ela me olhou por uns segundos e depois voltou a se virar para frente, continuando a balançar o que tinha no colo. Foi aí que eu vi o que ela estava segurando. Era um bebê, mas não era um bebê normal. A pele estava azulada e dava para ver que não estava vivo. Mesmo assim, ela tentava amamentar a criança, oferecendo o peito como se fosse alimentar, e sussurrava palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam cantigas de ninar. Saí de lá correndo e não dormi o resto da noite. No dia seguinte, fui até o local onde a Dona Luísa tinha dito que eles foram enterrados. Era perto de uma árvore grande, nos fundos do curral. A terra ali era diferente, mais fofa, como se tivesse sido mexida recentemente. Mas isso foi há 20 anos atrás. Tentei continuar morando lá, mas não consegui. Toda noite era a mesma cena. A mulher aparecia no curral, chorando e tentando amamentar a criança morta. E depois de alguns dias, comecei a sentir aquele cheiro que a Dona Luísa tinha mencionado. Cheiro de leite azedo, de coisa estragada. Vinha sempre junto com o choro e ficava mais forte quando eu me aproximava do curral. A gota d'água foi quando acordei uma manhã e encontrei pegadas de pés descalços na varanda da casa. Pegadas pequenas, de mulher, que iam da direção do curral até a porta da frente. Como se ela tivesse vindo até ali durante a noite e ficado parada na porta, talvez procurando entrar. Peguei minhas coisas e fui embora no mesmo dia. Nem esperei o dono do sítio aparecer para acertar as contas. Deixei as chaves com o seu Antônio e pedi para ele explicar a situação. Soube depois que eles contrataram outro caseiro, mas o cara durou menos de uma semana. Disse que, além do choro, começou a faltar leite na geladeira, como se alguém tivesse bebendo durante a noite. Hoje, quando passo por aquela região, ainda consigo ouvir o choro se prestar atenção. E às vezes, quando vejo mãe amamentando criança, lembro daquela mulher tentando alimentar o bebê morto. Me pergunto se ela ainda está lá, toda noite às 3 da manhã, chorando e procurando alguém que possa dar leite fresco para o filho que ela perdeu. E torço para nunca mais ter que descobrir. Meu tio sempre dizia que cavalo de olho claro dá azar,
Mas eu nunca liguei muito para essas crenças, até conhecer a história do sítio vizinho ao nosso e ver com meus próprios olhos o que aconteceu por lá. O que vi mudou minha forma de pensar sobre essas coisas. E até hoje eu não consigo passar perto de Cavalo Branco sem sentir um arrepio. A história começou há uns 15 anos atrás. O sítio ao lado do nosso pertencia a um cara chamado Roberto, um homem rico que tinha ganhado as terras na justiça de não sei quem. Ele não morava lá, só ia de vez em quando para verificar o gado e cobrar o trabalho dos peões. E era um patrão terrível, desses que gosta de humilhar os funcionários. Pagava pouco, xingava muito e se algum peão reclamava, ele demitia na hora. Tinha um rapaz que trabalhava para ele, o José, um cara jovem e trabalhadeiro que sustentava a família com o que ganhava lá. O José tinha uma filha de uns 16 anos, bonita, e isso chamou a atenção do Roberto. Toda vez que o patrão aparecia no sítio, ele ficava rondando a menina, fazendo comentários, oferecendo coisas para ela. O José não gostava, mas precisava do emprego e tentava manter a filha longe quando o Roberto estava por perto. Um dia, o Roberto chamou o José para conversar e fez uma proposta nojenta. Disse que, se o José deixasse a filha passar uma noite com ele, ia aumentar o salário do homem e dar uma casa melhor para a família. O José ficou possesso e mandou o Roberto tomar vergonha na cara. Disse que a filha dele não era mercadoria e que preferia morrer a ver ela se sujeitar àquilo. O Roberto não gostou nada da resposta. Ficou vermelho de raiva e disse que o José ia se arrepender de ter falado não para ele. No dia seguinte, apareceu no sítio com 2 capangas e acusou o José de estar roubando gado. Disse que tinha encontrado marcas de ferro alteradas e que ia chamar a polícia. O José protestou que era inocente, mas ninguém escutou. Os capangas seguraram o homem enquanto o Roberto pegou um pau e começou a bater. Eles espancaram o José até a morte ali mesmo, no meio do pasto, na frente de outros peões que não tiveram coragem de intervir. Depois, o Roberto disse que quem abrisse a boca ia ter o mesmo fim. Enterraram o corpo numa cova rasa e espalharam a versão de que o José tinha fugido durante a noite para não ser preso por roubo. A família do José ficou desesperada. A mulher dele sabia que o marido não era ladrão e que alguma coisa terrível tinha acontecido, mas não tinha como provar nada. E com medo de represálias, acabou mudando para longe com a filha. O Roberto continuou tocando o sítio como se nada tivesse acontecido. E por um tempo, pareceu que ia ficar por isso mesmo. Mas aí, umas 2 semanas depois da morte do José, começaram a aparecer coisas estranhas no sítio. O primeiro sinal foi um cavalo branco que ninguém sabia de onde tinha vindo. Apareceu no pasto numa manhã, pastando junto com os outros cavalos, como se sempre tivesse estado lá. Era um animal bonito, grande e forte, mas tinha uma coisa estranha nele. Os olhos eram brancos como leite, pareciam cegos, mas o bicho se movia como se enxergasse perfeitamente. Os peões tentaram se aproximar do cavalo, mas ele não deixava ninguém chegar perto. Toda vez que alguém chegava de uns 3 metros, ele corria para outro canto do pasto. E tinha uma coisa assustadora no jeito que ele se movia. Era muito silencioso, quase como se não tocasse o chão direito. E às vezes, quando você olhava de longe, parecia que tinha uma sombra em cima dele, como se alguém tivesse montado. O Roberto ficou curioso com o cavalo e decidiu que ia domá-lo. Chamou uns vaqueiros experientes para ajudar, mas nenhum conseguiu nem chegar perto. O bicho ficava agitado, relinchava de um jeito estranho e às vezes parecia que estava olhando direto para o Roberto com aqueles olhos brancos, como se conhecesse ele e não gostasse do que via. As coisas começaram a ficar mais estranhas quando os outros animais do sítio começaram a agir diferente. O gado ficava agitado toda vez que o cavalo branco aparecia por perto. Os cachorros uivavam sem parar durante a noite. E os cavalos normais não queriam ficar no mesmo pasto que ele. Era como se todos os bichos soubessem que tinha alguma coisa errada com aquele animal. Uma noite,
Eu estava voltando para casa tarde, depois de um churrasco na cidade, quando vi uma coisa que me deixou sem dormir por dias. Passando pela estrada que cortava o sítio do Roberto, vi o cavalo branco parado no meio da estrada. Parei o carro uns 100 metros antes, porque não queria bater no bicho. E foi aí que vi que realmente tinha alguém montado nele. Era uma figura escura, como uma sombra mesmo, mas dava para ver que tinha formato de homem. Só que não tinha rosto. Onde devia ter o rosto era só um buraco escuro. A coisa estava montada no cavalo, mas não se mexia como pessoa normal. Ficava lá, imóvel, olhando na direção da casa do Roberto. E o cavalo também não se mexia, como se os dois fossem uma coisa só. Fiquei uns 10 minutos esperando eles saírem da frente, mas nada. Aí resolvi buzinar baixinho, só para ver se eles se assustavam. Na hora que a buzina tocou, a figura virou a cabeça na minha direção. Mesmo sem ter rosto, eu senti que ela estava me olhando. E aí ela apontou o dedo para mim, como se estivesse mandando eu ir embora. Não pensei 2 vezes, dei ré e fui por outro caminho. No dia seguinte, soube que o Roberto tinha aparecido morto na casa dele. Disseram que foi ataque cardíaco, mas eu conversei com o peão que encontrou o corpo e ele me contou detalhes que não saíram no jornal. O Roberto estava no chão, no meio da sala, com marcas estranhas no peito. Não eram feridas, eram como marcas de ferraduras. Como se um cavalo tivesse pisado nele várias vezes. E tinha outra coisa. O corpo estava frio demais, mesmo tendo morrido há poucas horas. E tinha um cheiro estranho na casa, como cheiro de estábulo, de cavalo suado. Mas não tinha cavalo nenhum por perto da casa. As janelas estavam todas fechadas e as portas trancadas por dentro. Como se o Roberto tivesse morrido sozinho, mas com a presença de alguma coisa que tinha vindo de fora. Depois da morte do Roberto, o cavalo branco desapareceu. Ninguém mais viu ele no pasto, nem em lugar nenhum. Foi como se ele tivesse cumprido o que veio fazer e tivesse ido embora. O sítio mudou de dono, e os novos proprietários nunca tiveram problema com cavalos estranhos. Mas de vez em quando tem lua cheia, algumas pessoas juram que veem um cavalo branco com olhos claros parado na estrada onde eu vi aquela aparição. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. E toda vez que vejo um cavalo com olhos muito claros, lembro daquela figura sem rosto, apontando o dedo para mim. Às vezes me pergunto se o José está em paz agora, ou se ele ainda está por aí, montado naquele cavalo branco, procurando outros homens que fazem mal para os outros. Cresci nesse sítio aqui, e desde pequenininho eu sempre soube que tinha um paiol que ninguém podia abrir. Ficava nos fundos, longe da casa, todo fechado com correntes velhas e cadeados enferrujados. Meu pai sempre dizia que era para a praga não sair, mas eu achava que era só jeito dele de falar. Pensava que devia ter alguma coisa perigosa guardada lá dentro, tipo veneno ou ferramenta cortante. Nunca imaginei que a praga que ele falava era real. Quando eu era criança, já achava aquele paiol estranho. Às vezes, passando perto, eu ouvia uns ruídos lá dentro, como se tivesse gente sussurrando, mas muito baixinho. Falei para o meu pai várias vezes, mas ele sempre mudava de assunto. Dizia para eu brincar longe de lá e não ficar inventando história. Mas eu sabia que não estava inventando. Tinha alguma coisa naquele lugar que não era normal. Quando fiz 18 anos, meu pai adoeceu e teve que ficar na cidade se tratando. Eu fiquei tomando conta do sítio sozinho. Era muita responsabilidade, mas eu gostava de me sentir dono do lugar. Nos primeiros meses, evitei aquele paiol como sempre fiz. Mas aí chegou uma época que o milho estava acabando e eu precisava de mais para dar para os porcos. Sabia que tinha vários sacos guardados lá dentro e não via sentido em comprar mais quando tinha um monte à disposição. Fui até lá numa tarde de sábado com uma marreta e um alicate.
As correntes estavam mesmo velhas e não foi difícil arrebentar. Quando abri a porta, saiu um cheiro terrível. Não era cheiro de mofo ou de coisa velha, era cheiro de podridão, de carne estragada. Tampei o nariz com a camisa e entrei mesmo assim. Precisava daquele milho. O paiol era maior por dentro do que parecia por fora e estava cheio de sacos empilhados. Mas logo vi que não eram só sacos de milho. Tinha uns sacos diferentes, mais pesados, com formato estranho, e o cheiro ruim vinha deles. Abri um para ver o que era e quase vomitei. Estavam cheios de ossos. Ossos humanos, alguns ainda com pedaços de roupa grudados. E tinha mais coisa. Correntes antigas, algemas, instrumentos que eu não sabia para que serviam, mas que pareciam ter sido feitos para machucar. Saí correndo de lá e fui direto para a cidade falar com meu pai. Ele estava internado, mas quando contei o que tinha visto, ele ficou muito pálido. Foi aí que ele me contou a verdade sobre aquele paiol. Uns 50 anos atrás, antes de nós comprarmos o sítio, o lugar pertencia a um cara chamado Sérgio. Ele plantava algodão e tinha muitos trabalhadores. Só que o Sérgio era um homem cruel, que gostava de fazer mal para os outros. Meu pai disse que o Sérgio usava aquele paiol como uma espécie de prisão particular. Quando algum trabalhador contestava ele ou tentava pedir aumento, o homem mandava prender a pessoa lá dentro. E aí começava a tortura. Ele tinha todo tipo de instrumento para fazer as pessoas sofrerem. E o pior é que ninguém de fora sabia de nada, porque o sítio era isolado e o Sérgio tinha amigos na polícia local. Muita gente morreu naquele paiol. Homens, mulheres, até crianças que eram filhas dos trabalhadores. O Sérgio matava por prazer, não por necessidade. Ele gostava de ouvir os gritos, gostava de ver o desespero das pessoas. Isso durou anos, até que um dia os próprios trabalhadores se revoltaram e mataram ele. Queimaram o corpo e enterraram os restos mortais das vítimas num cemitério clandestino na mata. Quando meu pai comprou o sítio, o antigo capataz, que tinha sobrevivido àquela época, avisou ele sobre o paiol. Disse que era melhor deixar trancado, porque o que tinha morrido lá dentro ainda estava lá. Meu pai achou que era superstição, mas mesmo assim decidiu não mexer. E deu certo por todos esses anos, até eu abrir. Voltei para o sítio naquela mesma noite e já percebi que alguma coisa tinha mudado. O ar estava mais pesado, mais frio, e tinha um cheiro estranho espalhado por todo lugar. Não era o cheiro de podridão do paiol, era outro cheiro, como se alguma coisa morta tivesse passado por ali recentemente. Fui dormir cedo, mas não consegui pegar no sono. Eram umas 2 da manhã quando comecei a ouvir os passos. Eram passos pesados, como de uma pessoa grande, andando em volta da casa. Devagar, como se a pessoa estivesse procurando alguma coisa. Junto com os passos, vinha uma respiração grossa, ofegante, como se quem estivesse andando tivesse problema no pulmão ou tivesse corrido muito. Levantei da cama e fui até a janela, mas não consegui ver nada. O som continuava, mas não tinha ninguém lá fora. Era como se uma pessoa invisível estivesse rodeando a casa. Isso durou a noite toda. Às vezes parava por alguns minutos, aí recomeçava. Sempre os mesmos passos lentos, sempre a mesma respiração difícil. No dia seguinte, os porcos estavam todos mortos. Não foi doença nem ataque de bicho selvagem. Eles tinham sido estraçalhados, rasgados ao meio, com as tripas espalhadas pelo chiqueiro. E tinha sangue nas paredes, como se alguma coisa tivesse explodido eles por dentro. O estranho é que eu não ouvi nada durante a noite, nenhum grito, nenhum barulho de luta. Como se os bichos tivessem morrido em silêncio. Chamei o veterinário para ver, mas ele não soube explicar o que tinha acontecido. Disse que nunca tinha visto ferimentos daquele tipo. As marcas não eram de garras nem de dentes. Era como se alguma coisa tivesse rasgado os animais com as mãos. Mãos muito fortes e com unhas compridas. A partir daquele dia, toda a noite era a mesma coisa. Os passos em volta da casa, a respiração pesada, e sempre algum animal aparecia morto de manhã.
Primeiro foram as galinhas, depois os carneiros, depois o cavalo. Sempre estraçalhados do mesmo jeito, sempre sem que eu ouvisse nada acontecendo. Tentei ficar acordado uma noite para ver quem ou o que estava fazendo aquilo. Me escondi na varanda com uma espingarda e esperei. Ouvi os passos chegarem, mas não conseguia ver nada. Era como se os passos tivessem vida própria, sem ninguém fazendo eles. E aí eu senti o cheiro. Era o mesmo cheiro de carne podre do paiol, só que muito mais forte, e vinha de perto, como se alguma coisa tivesse ali do meu lado. De repente, senti uma mão gelada no meu ombro. Uma mão que parecia feita de osso, sem carne, com unhas que rasgaram minha camisa. Virei para trás e não vi nada, mas a sensação da mão continuava lá. Aí escutei um sussurro no meu ouvido, uma voz rouca e cheia de raiva. Você abriu! Só isso. Você abriu! Saí correndo para dentro de casa e tranquei todas as portas. Passei o resto da noite ouvindo arranhões nas janelas e nas paredes, como se várias pessoas estivessem tentando entrar ao mesmo tempo. No dia seguinte, peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais voltei. Soube depois que o sítio mudou de dono várias vezes nos anos seguintes. Ninguém consegue ficar lá por muito tempo. Sempre acontece a mesma coisa. Os animais aparecem mortos, tem barulhos estranhos à noite e as pessoas fogem. O paiol continua aberto até hoje. E pelo que me contaram, sempre que alguém sente cheiro de sangue fresco, a coisa que está lá dentro sai para colher mais carne. Essa história eu ouvi do meu avô quando era criança, mas só entendi o que ela significava quando cresci e fui morar na casa dele depois que ele morreu. O velho sempre falava dessa coisa que ele tinha visto, mas todo mundo achava que era senilidade, né? Coisa de gente velha que começa a inventar histórias. Mas aí eu fui para lá e descobri que meu avô não estava inventando nada. A casa fica numa fazenda antiga, dessas que tem há gerações na família. É uma casa grande, de varanda comprida, no meio de um pasto imenso. Meu avô morava sozinho lá depois que minha avó morreu, e quando ele ficou doente, a família decidiu que alguém tinha que ir para lá tomar conta dele. Como eu estava desempregado na época, acabei sendo o escolhido. No início, eu gostava. Era sossegado, longe da correria da cidade, e meu avô era boa companhia quando não estava delirando. Mas ele sempre voltava naquela história. Dizia que uma noite, uns 30 anos atrás, ele tinha saído para verificar uns barulhos no pasto e viu uma coisa que nunca mais saiu da cabeça dele. Segundo ele, era um homem pelado, magro, com a espinha curvada de um jeito estranho, andando em 4 patas pelo capim. E que esse homem tinha perseguido ele até quase a casa antes de desaparecer no escuro. Meu avô jurava que não era animal, porque a coisa tinha olhado para ele e ele tinha visto inteligência naqueles olhos. E raiva. Muita raiva. Quando meu avô morreu, eu herdei a casa e resolvi continuar morando lá. Gostava da vida no campo e o lugar tinha tudo o que eu precisava. Nos primeiros meses, tudo tranquilo. Eu trabalhava na cidade durante o dia e voltava à noite. Dormia bem, acordava com o canto dos passarinhos, vida boa. Mas aí chegou o inverno e começaram aquelas noites de vento forte e friagem. Foi numa dessas noites que eu entendi por que meu avô não conseguia esquecer o que tinha visto. Era uma sexta-feira e eu tinha chegado tarde do trabalho. Tomei banho, jantei alguma coisa e fui dormir no quarto que era do meu avô. Era o quarto maior da casa, com uma janela grande que dava para o pasto. Devia ser umas 2 da manhã quando eu acordei com um barulho estranho. Era como se alguém tivesse arranhando o vidro da janela, bem devagar. Pensei que fosse galho de árvore batendo com o vento, mas aí eu percebi que não tinha árvore perto daquela janela. Levantei da cama e fui até a cortina. Escutei de novo o barulho, mais claro agora. Era a unha arranhando o vidro, tenho certeza. Abri uma fresta da cortina e olhei para fora. No início, não vi nada.
só o pasto escuro e o vento balançando o capim. Mas aí, bem embaixo da janela, eu vi uma sombra se mexendo. Era difícil de enxergar direito porque não tinha lua, mas parecia que tinha alguém agachado ali. Peguei uma lanterna e iluminei lá para baixo. O que eu vi me fez recuar uns 3 passos. Era um homem, isso eu tenho certeza. Mas ele estava numa posição que não era natural. Estava de 4, mas não como alguém que tinha caído ou que estava procurando alguma coisa no chão. Ele estava de 4 como se fosse a posição normal dele. A espinha curvada, os braços esticados, a cabeça levantada olhando para cima, olhando para mim. Quando a luz da lanterna bateu nele, a coisa não correu nem se escondeu. Ficou lá me encarando. Eu consegui ver o rosto e era um rosto humano, mas errado. Muito magro, com os olhos fundos e uma expressão que era puro ódio. A boca estava aberta, mostrando os dentes, como se ele estivesse rosnando. E o corpo... Jesus! O corpo era pele e osso, cheio de feridas, como se ele tivesse vivido no mato por muito tempo. Fiquei uns 30 segundos assim, olhando para ele e ele olhando para mim. Aí, do nada, ele começou a se arrastar em direção à parede da casa, não andando normal, mas se arrastando mesmo, usando as 4 patas. O movimento era rápido e estranho, como se ele tivesse acostumado a se locomover daquele jeito. Perdi ele de vista quando ele chegou embaixo da varanda. Corri para a sala e acendi todas as luzes. Peguei uma faca da cozinha e fiquei esperando, mas não aconteceu mais nada. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada barulho, mas tudo que escutei foi vento. Quando amanheceu, saí para verificar e encontrei marcas estranhas na terra embaixo da janela. Eram marcas de mãos e pés, mas as de mãos eram muito compridas, com marcas de unhas, e tinha sangue seco em algumas. No dia seguinte fui conversar com o seu Benedito, que morava no sítio vizinho. Ele conhecia meu avô há décadas e sabia de todas as histórias da região. Quando contei o que tinha visto, ele ficou sério e me contou sobre o Jerônimo. Era um vaqueiro que tinha trabalhado na fazenda uns 40 anos atrás. Um cara trabalhador e honesto, mas que tinha se envolvido numa confusão com gado roubado. Só que o Jerônimo era inocente. Ele tinha descoberto que outros vaqueiros estavam roubando bezerros e vendendo por fora, e tinha ameaçado contar para o patrão. Aí os outros inventaram que era ele o ladrão. O patrão da época era um homem violento, e quando soube da acusação, não quis nem saber de investigar direito. Mandou espancar o Jerônimo até ele confessar. O coitado morreu sem confessar porque não tinha nada para confessar. Seu Benedito disse que antes de morrer, o Jerônimo tinha gritado que ia voltar para buscar cada um que tinha feito aquilo com ele. E que desde então, pelo menos 3 pessoas tinham morrido de forma estranha na região. Sempre durante a madrugada, sempre sozinhas. E sempre com marcas de garras pelo corpo. Ele falou que já tinha visto a criatura algumas vezes, mas sempre de longe. E que ela aparecia mais na época de lua nova, quando estava tudo escuro. Tentei ficar na casa por mais algumas semanas, mas não consegui. Toda noite eu ficava esperando ver aquela coisa de novo. Às vezes eu ouvia ruídos no telhado, às vezes arranhões nas paredes. Uma vez acordei e tinha marcas de mãos sujas na janela do quarto, por fora. Como se alguma coisa tivesse ficado ali parada, olhando eu dormir. Isso foi o limite para mim. Vendi a casa para o seu Benedito no mês seguinte. Ele disse que ia derrubar tudo e fazer pasto no lugar. Falou que aquela terra precisava de paz e que enquanto a casa estivesse lá, o Jerônimo ia continuar voltando. Não sei se ele derrubou mesmo, porque nunca mais voltei naquela região. Mas às vezes, quando estou dirigindo sozinho à noite, eu fico olhando para o retrovisor, com medo de ver alguma coisa se arrastando atrás do carro. O que mais me incomoda é que eu entendi o que meu avô sentia. Aquela sensação de que você viu alguma coisa que não devia existir, mas que existe. E que está ali no escuro, esperando a hora certa para aparecer de novo. Meu avô levou isso para a cova, e eu tenho certeza de que vou levar também.
Olha, eu nunca acreditei muito nessas coisas de assombração, sabe? Mas depois do que aconteceu comigo naquele sítio, eu juro que não durmo direito até hoje. Era um trabalho simples, né? Cuidar de um sítio no interior, dar comida para os bichos, verificar se estava tudo certo. O dono anterior tinha morrido e a família queria alguém para tomar conta enquanto decidiam o que fazer com o lugar. Eu precisava do dinheiro, então topei na hora. O que ninguém me contou direito foi como o cara tinha morrido. Só soube depois, quando já era tarde demais. Cheguei lá numa segunda-feira, final de tarde. O sítio era grande, tinha um curral com umas 15 cabeças de gado, um galinheiro cheio. E a casa era simples, mas confortável. Nos primeiros dias, tudo normal. Eu acordava cedo, cuidava dos bichos, almoçava, descansava um pouco e depois fazia a ronda da tarde. À noite assistia televisão e dormia cedo. Vida tranquila, sem estresse. Mas aí chegou a primeira lua cheia desde que eu estava lá. Foi numa sexta-feira, lembro bem porque eu tinha ligado para minha mulher mais cedo e ela tinha comentado como a lua estava bonita. Era umas 11h30 da noite quando eu ouvi os primeiros gritos. Acordei assustado, pensando que era ladrão ou algum bicho atacando o gado. Os gritos vinham do lado do curral e era um som terrível, cara. Não era grito de gente, mas também não era de animal. Era uma coisa no meio, entende? Meio rouca, meio desesperada. Peguei a lanterna e saí correndo. Quando cheguei perto do curral, o silêncio tinha voltado. Mas aí que eu vi uma coisa que até hoje não sai da minha cabeça. No barro, em volta do curral, tinha pegadas. Mas não eram pegadas normais, não. Eram pegadas de pé humano, isso eu tenho certeza. Só que eram enormes, bem fundas na lama. E o mais estranho era que pareciam que tinham sido rasgadas por garras. Como se alguém tivesse pisado e depois arrastado unhas grandes pelo barro. Segui as pegadas com a lanterna e quando iluminei o galinheiro, quase vomitei. Todas as galinhas estavam mortas, degoladas. O sangue estava fresco, ainda quente. E os bois? Jesus Cristo! Os bois estavam com as tripas para fora, mas ainda vivos, mugindo baixinho, como se tivessem desistido de lutar. Corri para casa e liguei para o dono do sítio vizinho. O seu Manuel veio correndo e quando ele viu aquela cena, ficou branco. Foi aí que ele me contou a história do antigo dono. O cara se chamava Jonas e pelos 20 anos que morou ali, ele maltratou todo mundo que pisou no sítio. Espancava os funcionários, deixava os bichos sem comida, judiava dos cachorros. O pior é que ele fazia isso por prazer, sabe? Não era ignorância, era maldade mesmo. Até que um dia os vizinhos e alguns peões que tinham trabalhado para ele se juntaram e foram tirar satisfação. A coisa saiu do controle e eles acabaram linchando o homem ali mesmo, no meio do curral. Seu Manuel me olhou sério e disse uma frase que me arrepiou. Quem derrama sangue sem motivo, volta sedento. Na hora eu ri, pensando que era superstição de gente do interior. Mas aí ele me mostrou umas fotos no celular. Eram de outros ataques que tinham acontecido nos sítios da região, sempre em lua cheia, sempre com aquelas pegadas estranhas, sempre com bichos mortos da mesma forma. E sempre em lugares onde o Jonas tinha passado para fazer maldade. Enterrei as galinhas no dia seguinte e levei os bois para o veterinário. 2 morreram no caminho. Os outros 3 ficaram traumatizados. Não comiam direito. Tentei convencer a família do dono a me liberar do trabalho, mas eles disseram que era coisa da minha cabeça, que devia ter sido bicho do mato. Ofereceram até um aumento para eu ficar. Então eu fiquei, mas comprei uma espingarda e deixei sempre carregada do lado da cama. O mês seguinte foi normal. Nada de estranho aconteceu. E eu estava começando a achar que tinha sido mesmo algum animal selvagem, sei lá, uma onça ou coisa assim. Mas aí chegou a segunda lua cheia. Era umas 2 da manhã quando eu ouvi a primeira batida na porta. Não era batida normal, de quem quer entrar, era arranhão, como se alguém tivesse unhas compridas e tivesse riscando a madeira. Devagar, do alto até embaixo,
fazendo um barulho que arrepiava. Peguei a espingarda e fui até a porta, mas não abri. Fiquei ali, parado, ouvindo. O arranhão parou por uns minutos, depois começou de novo. Dessa vez na janela do quarto, depois na janela da cozinha. Era como se alguma coisa tivesse rodeando a casa, testando cada entrada. Isso durou a noite toda. Eu não dormi nem um minuto, sentado na sala com a arma no colo, esperando alguma coisa tentar entrar, mas não entrou nada. Quando amanheceu, saí para verificar e encontrei as mesmas pegadas rasgadas em volta da casa toda. A partir daquele dia, toda lua cheia era a mesma coisa. Os arranhões na porta, nas janelas, as pegadas no dia seguinte. E sempre algum animal aparecia morto no sítio. Às vezes era gato, às vezes cachorro de vizinho. Uma vez foi até um cavalo do sítio do lado. Sempre estraçalhado, sempre com as marcas das garras. Eu comecei a ficar doente, cara. Não conseguia mais dormir direito, estava sempre nervoso, assustado. Aguentei mais 2 meses. Na última lua cheia que passei lá, a coisa foi mais intensa. Além dos arranhões, eu ouvi passos no telhado. Passos pesados, como se fosse uma pessoa grande andando lá em cima. E uma respiração grossa, ofegante. Como se alguma coisa tivesse subido no telhado e tivesse olhando para baixo, tentando achar um jeito de entrar. Fiquei a noite toda apontando a espingarda para o teto, esperando alguma coisa quebrar as telhas e aparecer. No dia seguinte peguei minhas coisas e fui embora. Não aguentava mais. A família ficou brava, disse que eu estava inventando coisa, mas eu não liguei. Preferi perder o emprego a passar por aquilo de novo. Soube depois que eles contrataram outro caseiro. O cara durou 3 meses. Saiu na mesma situação que eu, falando de arranhões e pegadas. Depois dele veio outro que durou menos ainda. Hoje o sítio está abandonado. O que mais me assombra é que até hoje, mesmo morando na cidade, toda lua cheia eu acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém arranhando a minha porta. Às vezes eu levanto e vou verificar, mas nunca tem nada. Mas eu juro que escuto. Aquele som de unhas na madeira, devagar, como se alguma coisa tivesse esperando eu abrir. E eu tenho certeza de uma coisa. Se um dia eu abrir essa porta numa lua cheia, eu vou encontrar aquelas pegadas rasgadas na minha varanda. Herdei a fazenda do meu pai no ano passado e no início achei que ia ser uma vida tranquila. O lugar é grande, bem localizado e tem tudo funcionando direito. Meu pai sempre cuidou bem da propriedade, então não precisei fazer muitas mudanças. Só que ele nunca me contou sobre os uivos que acontecem na varanda toda noite. Se tivesse contado, talvez eu não tivesse aceitado a herança. A fazenda fica numa região montanhosa, meio isolada, com bastante mata em volta. A casa principal é antiga, mas confortável, com uma varanda grande na frente que dá vista para o pasto. Nos primeiros meses morando lá, eu gostava de sentar na varanda no final da tarde para tomar uma cerveja e relaxar. Era um dos momentos mais gostosos do dia, vendo o gado pastando e ouvindo os passarinhos. Mas aí chegou o inverno, e foi quando comecei a ouvir o primeiro uivo. Era sempre na mesma hora, exatamente às 2h15 da manhã. Eu sei a hora exata porque acordava em pânico toda vez que o som começava. E a primeira coisa que fazia era olhar no relógio. O uivo era grave, prolongado, como de lobo, mas tinha alguma coisa humana nele também. Como se fosse uma mistura de animal e pessoa gritando de dor. No início, pensei que fosse cachorro de vizinho ou até lobo mesmo, apesar de não ter lobo na região. Mas depois de algumas noites ouvindo, percebi que o som vinha exatamente da varanda, não de fora da casa, nem do quintal. Vinha da varanda mesmo, como se alguma coisa tivesse parada ali, uivando. E durava sempre o mesmo tempo, uns 3 minutos de uivo contínuo, depois parava de repente. Tentei ver o que era algumas vezes, mas toda vez que eu levantava da cama e ia até a janela, o uivo parava na hora. Era como se quem tivesse fazendo aquilo soubesse que eu estava acordado e parasse para não ser visto.
Isso me deixava ainda mais nervoso, porque parecia que tinha inteligência no comportamento. Não era só instinto animal. Depois de uma semana aguentando aquilo toda noite, resolvi ficar acordado esperando a hora do uivo. Me posicionei na sala, de onde dava para ver parte da varanda pela janela, e esperei. Quando deu 2h15, o uivo começou como sempre. Mas dessa vez eu consegui ver de onde vinha. Tinha uma sombra na varanda, parada no canto mais escuro, perto da coluna de madeira. A sombra tinha formato meio humano, mas estava numa posição estranha. Parecia que estava de 4, como animal, mas o tamanho era de pessoa adulta. E enquanto uivava, a coisa se balançava para frente e para trás, como se estivesse tentando se acalmar. O som que saía dela era terrível, cheio de dor e raiva, como se ela estivesse sofrendo muito. Fiquei observando até o uivo parar, e aí a sombra sumiu. Não andou para outro lugar, nem saiu correndo. Simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. No dia seguinte, fui verificar a varanda e encontrei marcas estranhas na madeira. Eram arranhões fundos, como de unhas muito compridas, que formavam um padrão circular no chão, como se alguma coisa tivesse ficado rodando no mesmo lugar. Resolvi perguntar para os vizinhos se eles sabiam de alguma coisa. Foi o seu Manoel, que mora no sítio mais próximo, que me contou a história. Ele conhecia meu pai há décadas e sabia de coisas que aconteceram na fazenda antes de eu nascer. Quando falei sobre os uivos, ele ficou sério e disse que era melhor eu saber a verdade sobre aquele lugar. Segundo ele, uns 30 anos atrás, a fazenda tinha outro dono, um homem rico e poderoso da região. O cara tinha uma filha única que ele protegia demais, não deixava namorar nem sair sozinha. A menina se apaixonou por um rapaz da cidade, um cara simples que trabalhava numa oficina mecânica. Eles começaram a se encontrar escondido, e quando o pai descobriu, ficou louco de raiva. O homem não aceitava que a filha namorasse alguém que ele considerava inferior. Chamou uns capangas e mandou buscar o rapaz. Trouxeram ele até a fazenda numa noite e o homem começou a espancar o menino ali mesmo na varanda, na frente da filha. Queria que ela visse o que acontecia com quem desrespeitava a família dele. A surra foi terrível, mas o rapaz não morreu de pancada. O pai da menina tinha outros planos. Mandou amarrar o garoto numa das colunas da varanda e deixou ele lá, ferido e sangrando, para morrer devagar com o frio da madrugada. Era inverno e as noites eram geladas naquela região montanhosa. O menino passou horas ali, gemendo de dor e chamando pela namorada, até que o frio e os ferimentos acabaram com ele. Seu Manoel disse que a partir daquela noite, toda pessoa que morou na fazenda relatou a mesma coisa. Uivos vindos da varanda sempre no mesmo horário. Uns falavam que era o espírito do rapaz voltando para buscar vingança. Outros diziam que ele tinha virado uma criatura meio homem, meio bicho, por causa da violência que sofreu. O que todo mundo concordava é que quem ouvisse o uivo 3 vezes seguidas nunca mais acordava no dia seguinte. Fiquei impressionado com a história, mas não sabia se devia acreditar na parte da maldição. Continuei morando na fazenda e ouvindo os uivos toda noite, mas sempre tomando cuidado para não contar quantas vezes eu tinha ouvido. Tentava não pensar nisso, mas era difícil ignorar. Toda noite, 2h15 da manhã, lá vinha aquele som terrível. Até que numa noite, eu contei sem querer. Estava anotando num papel as datas dos uivos, tentando ver se tinha algum padrão, quando percebi que tinha marcado 3 noites seguidas. E naquela noite, ia ser a 3ª vez. Fiquei nervoso, mas tentei me convencer de que era bobagem. Maldição não existe, pensei. São só histórias de gente supersticiosa. Quando chegou a hora, o uivo foi diferente. Mais alto, mais desesperado e durou muito mais tempo. Devia ter sido uns 10 minutos de uivo contínuo e eu sentia que vinha cada vez mais perto da janela do meu quarto. Era como se a coisa estivesse andando pela varanda, se aproximando da minha direção.
uivando cada vez mais alto. Aí, no final do uivo, eu ouvi uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. Era uma voz humana, misturada com o som animal, sussurrando meu nome. Carlos, Carlos. Repetia meu nome várias vezes numa voz rouca e cheia de ódio, como se soubesse quem eu era e tivesse me escolhido especificamente. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei deitado, ouvindo cada barulho, esperando alguma coisa tentar entrar no quarto. Quando amanheceu, saí para verificar a varanda e encontrei uma coisa que me deixou sem ar. Tinha pegadas na madeira. Não eram pegadas humanas normais. Eram pegadas que começavam humanas e iam se transformando em patas de animal conforme caminhavam em direção à janela do meu quarto. E tinha sangue fresco nos arranhões da madeira. Sangue que ainda estava quente quando eu toquei. Como se a coisa tivesse estado ali há poucos minutos, arranhando a madeira e sangrando pelas unhas. Isso foi o limite para mim. Peguei algumas roupas e fui dormir na casa de um amigo na cidade. Mas mesmo longe da fazenda, eu continuo ouvindo os uivos. Toda noite, 2h15 da manhã. Não importa onde eu esteja. É como se o som tivesse grudado em mim. Como se eu tivesse sido marcado por ter ouvido 3 vezes. E o pior é que agora eu acordo toda manhã mais cansado que na noite anterior, como se não tivesse dormido direito. Tentei voltar para a fazenda algumas vezes, mas sempre desisto quando chega a noite. Tenho medo de que se eu dormir lá de novo, não vou acordar na manhã seguinte. A fazenda continua funcionando, com os funcionários cuidando do gado durante o dia, mas ninguém quer ficar lá depois que escurece. Todos eles já ouviram falar da maldição e não querem arriscar. Agora estou tentando vender a propriedade, mas é difícil encontrar comprador. Toda pessoa que vai visitar pergunta sobre os uivos, porque a história já se espalhou pela região inteira. E quando eu explico que não sei como resolver o problema, elas desistem na hora. Quem quer comprar uma fazenda assombrada? Às vezes penso se não devia tentar fazer alguma coisa pelo espírito do rapaz. Talvez, se eu descobrisse onde ele foi enterrado e desse um enterro decente, ele parasse de uivar. Mas tenho medo de mexer com essas coisas e piorar a situação. E principalmente, tenho medo de ouvir o uivo uma 4ª vez. Porque se a maldição for real, eu sei que não vou sobreviver para contar. Quando comprei essa fazenda, o corretor me avisou que tinha um engenho velho nos fundos da propriedade, mas disse que era só uma construção abandonada que podia ser demolida se eu quisesse. O que ele não me contou é que tinha coisas acontecendo lá que ninguém conseguia explicar. Se tivesse me contado sobre o Homem de Cinza, eu teria pensado 2 vezes antes de fechar negócio. O engenho fica numa parte mais isolada da fazenda, no meio de um bosque de eucaliptos que foi plantado há muitos anos. É uma construção antiga, de tijolo e madeira, que deve ter sido usada para processar cana-de-açúcar décadas atrás. As paredes estão pretas de fuligem e o teto desabou em vários lugares. Parece que pegou fogo há muito tempo e nunca foi reconstruído. Nos primeiros meses morando aqui, eu evitava aquela área, não por medo, mas porque não via necessidade de ir lá. Tinha trabalho suficiente cuidando da parte produtiva da fazenda, mas aí chegou uma época que eu precisava de mais pastagem para o gado e pensei em limpar aquela área para plantar capim. Fui até o engenho para ver o estado da construção e decidir se valia a pena demolir. Quando cheguei perto do prédio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Mesmo depois de tanto tempo, ainda cheirava a queimado por toda parte. Não era cheiro de madeira queimada, que até é gostoso às vezes. Era cheiro de coisa podre que pegou fogo, meio enjoativo, que grudar na roupa e não sai nem lavando. Entrei no que sobrou do engenho para dar uma olhada, e foi aí que vi as pegadas. Eram pegadas humanas, mas muito estranhas.
fundas demais para a terra dura, e largas, como se a pessoa que fez elas fosse muito pesada ou tivesse pé deformado. E o mais estranho era que as pegadas estavam misturadas com cinza. Não cinza velha, ressecada, era cinza fresca, como se alguém tivesse queimado alguma coisa ali há poucas horas. Segui as pegadas pelo engenho e elas levavam até um canto onde tinha uma pilha grande de cinza e carvão. Parecia que alguém estava juntando esses restos de queimada e fazendo um monte organizado. E perto da pilha tinha marcas na terra que pareciam de alguém que estava ajoelhado, como se a pessoa ficasse ali por muito tempo fazendo alguma coisa. Fiquei curioso e resolvi perguntar para o Zé, que era caseiro da fazenda anterior e conhecia a história do lugar. Ele mora numa casinha nos fundos da propriedade e cuida dos bichos há mais de 20 anos. Quando falei sobre as pegadas e a cinza fresca, ele ficou pálido e disse que eu não devia ter ido lá sozinho. Foi aí que ele me contou a história do engenho. Segundo o Zé, uns 15 anos atrás, o lugar ainda funcionava, processando cana de alguns sítios da região. O dono era um homem ganancioso que desviava dinheiro dos fornecedores, pagava menos do que devia e embolsava a diferença. Tinha um trabalhador, o Sebastião, que descobriu o esquema e ameaçou contar para os outros fornecedores. O dono ficou desesperado porque se a fraude fosse descoberta, ele ia preso e perderia tudo. Então bolou um plano para se livrar do Sebastião sem levantar suspeita. Numa noite que o cara estava trabalhando sozinho no engenho, o dono trancou todas as saídas por fora e ateou fogo no prédio. Queria que parecesse acidente, como se uma faísca da fornalha tivesse causado o incêndio. Só que o Sebastião não morreu na hora. O Zé disse que ele conseguiu sobreviver por alguns minutos, respirando fumaça e cinza, tentando quebrar as portas para sair. Mas as portas eram grossas e estavam trancadas com corrente. O homem morreu lentamente, inalando toda aquela fuligem, até os pulmões pararem de funcionar. Quando os bombeiros chegaram no dia seguinte, encontraram o corpo do Sebastião no mesmo canto onde hoje tem a pilha de cinza. Ele estava todo coberto de fuligem, com a boca e o nariz cheios de cinza que ele tinha respirado tentando sobreviver. O laudo disse que foi morte por inalação de fumaça, e o caso foi arquivado como acidente. Mas segundo o Zé, desde aquela noite, pessoas começaram a relatar coisas estranhas no engenho. Sempre tinha cheiro de queimado vindo de lá, mesmo sem ter fogo nenhum. E de vez em quando, alguém via uma figura escura andando entre as ruínas, sempre no mesmo canto onde o corpo foi encontrado. A descrição que as pessoas davam era sempre a mesma. Um homem alto, completamente preto de fuligem, que ficava ajoelhado mexendo em pilhas de cinza. E quando alguém chegava perto, ele olhava na direção da pessoa com olhos vermelhos, como brasas, mastigando alguma coisa que parecia carvão, como se ele estivesse se alimentando daquilo. O Zé me avisou para não voltar lá, principalmente à noite. Disse que o Sebastião tinha virado uma criatura que não conseguia parar de respirar fumaça e comer cinza, como se tivesse viciado naquilo que matou ele. E que qualquer pessoa que chegasse muito perto podia acabar respirando a mesma fumaça e ter o mesmo destino. Tentei seguir o conselho, mas a curiosidade foi mais forte. Alguns dias depois, voltei ao engenho no final da tarde, para ver se conseguia entender melhor o que estava acontecendo. Queria juntar evidências, talvez até filmar alguma coisa, para ter certeza se era real ou se era só a imaginação das pessoas. Cheguei lá quando ainda tinha um pouco de claridade, mas o sol já estava se pondo. O cheiro de queimado estava mais forte que da primeira vez. E havia uma fumaça fina subindo de vários pontos do engenho, como se tivesse pequenos focos de fogo espalhados. Mas quando eu olhava diretamente para os locais, não via fogo nenhum, só a fumaça. Entrei devagar, prestando atenção em cada ruído. Tinha um som baixinho, vindo do canto onde ficava a pilha de cinza. Era como se alguém tivesse mastigando alguma coisa dura, fazendo barulho com os dentes.
Um som meio rouco, como de pessoa que estava com a garganta machucada. Cheguei mais perto e vi que a pilha de cinza tinha aumentado desde a minha última visita. E tinha marcas frescas de joelhos na terra, como se alguém tivesse ficado ali há pouco tempo. O som de mastigação continuava, mas eu não conseguia ver quem estava fazendo. Era como se viesse do ar, de toda parte ao mesmo tempo. Aí, de repente, senti uma mão no meu ombro. Uma mão quente que queimou minha camisa através do tecido. Virei para trás e vi ele. Era exatamente como o Zé tinha descrito. Um homem alto, completamente coberto de fuligem, com olhos vermelhos que brilhavam como carvão em brasa. A boca dele estava aberta, e eu podia ver que estava mastigando pedaços de carvão e cinza. Ele não falou nada, só ficou me olhando com aqueles olhos terrificantes. E aí abriu mais a boca e soprou na minha direção. Uma nuvem de fumaça densa e quente saiu da boca dele. E quando eu respirei aquilo, senti como se tivesse inalado fogo. Meus pulmões começaram a queimar por dentro e eu comecei a tossir sangue. Saí correndo de lá, tossindo e cuspindo, tentando tirar aquele gosto horrível da boca. Corri até em casa e lavei a boca com água várias vezes, mas o gosto de cinza não saía. Fiquei várias horas tossindo sangue e quando finalmente parou, eu sentia como se meus pulmões tivessem sido ralados por dentro. Desde aquele dia, toda vez que passo perto do engenho, consigo sentir o cheiro de queimado mais forte. E às vezes, quando o vento está na direção certa, escuto aquele som de mastigação vindo de lá. Como se o Sebastião ainda estivesse lá, se alimentando da mesma cinza e fuligem que mataram ele, esperando alguém para dividir a refeição. Nunca mais voltei ao engenho e desencanei da ideia de limpar aquela área. Prefiro perder um pouco de pastagem a ter que lidar com aquela criatura de novo. E sempre que alguém vem visitar a fazenda, eu faço questão de avisar para não chegarem perto daquele lugar. Porque sei que se respirarem a fumaça que ele sopra, vão acabar como ele, viciados em cinza e condenados a mastigar carvão para sempre.